Vamos lá, pessoal, para mais uma live. Então, hoje, pessoal, vou falar um pouco desta carta aqui, né, da carta do Sol no baralho cigano. Pessoal aí das redes vizinhas também que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Olá, Rosângela Silva, bem-vinda, minha querida. Bruninho Melec, isso aí. Pessoal, tap aí na tela, vamos subir essa live. Fala, meu mano, check. Boa noite, meu querido José. Só lembrando o pessoal que está chegando aí, olha lá, a Nayane, Tiago Barbosa, bem-vindo. Pessoal, tap aí na tela para quem está nessa live, suba aí, olha lá, o Rodrigo, bem-vindo, meu querido. Então, pessoal, hoje eu vou falar especificamente dessa carta aqui em baralho cigano, a carta do Sol. Deixa eu tentar colocar essa ring light aqui um pouco mais próximo para ver como que fica. Acredito que agora a visualização fica melhor. Acaba que está um pouco escuro, está sem filtro, mas vamos lá. Então, pessoal, a carta do Sol, em específico, né, no baralho cigano, ela vai trazer diversos significados, né? É uma carta que, geralmente, ela vai, de certa forma, vamos usar um exemplo na vida amorosa. Ela vai trazer uma questão de nostalgia, reconciliação, de um retorno, né? A pessoa podendo retornar aí. E também, muitas vezes, ela fala-nos de um novo amor a caminho, entende? Ela vai, de certa forma, falar de um novo amor, de um novo alguém, a aparição de um novo alguém. Quando ela está representando aí a personalidade de alguém, né, como a pessoa perguntar como que é tal pessoa, né? Aqui podemos dizer que a pessoa é um tanto vaidosa, né? Podemos entender como tal, que a pessoa pode ser vaidosa, pode ser uma pessoa que, de certa forma, espalhafatosa, né? Porém, uma pessoa muito carismática. Uma pessoa, podemos entender como radiante. Como eu mencionei, né? A questão do carisma aqui caia muito bem. Olá, Pedro Henrique, bem-vindo, meu querido. Pessoal, então, para quem está chegando agora aí nas redes vizinhas, né? Eu estou especificando hoje, falando dos significados da carta do Sol, tá? Aqui no baralho cigano, tá bom? Olá, Vanusa. Pessoal, alguma pergunta aí é, a respeito dessa carta? Alguém de vocês aí que está entrando agora estuda baralho cigano? Tem algum entendimento? Vamos lá, pessoal. Tá, por enquanto, nenhuma dúvida, né? Vamos lá. O sol na saúde em si, ele pode apresentar problemas de pele, tá?
Ele vai representar também doenças que estão relacionadas à vitamina D, né, podendo representar anemia, dependendo do contexto. Então, ele pode representar várias formas, várias coisas, né? Pessoal, tap aí na tela. Sim, sim, Vanessa. Vanusa, né? É isso aí. Muito bem-vinda. Pessoal, tap aí na tela, vamos lá. Vamos usar um exemplo aqui, um exemplo prático aqui da carta do Sol. Exemplo, em uma tiragem, né, saindo a carta do Sol aqui, né, anterior à carta da árvore, podemos entender como uma árvore onde o Sol não está adentrando embaixo, né? Deixa eu só ver aqui um negócio. Como se fosse um estudo ou um entendimento. Sim. Olha aqui a ideia, o Vanusa. Um exemplo. Aqui a carta da árvore, ela sai posterior. Então, é uma carta que vai estar ganhando força. Nesse caso aqui, o Sol ele está anterior. Então, aqui, o que acontece? O Sol não está conseguindo penetrar, né, totalmente na árvore. Aqui, então, é uma situação de sombra na vida. Uma situação onde as coisas não estão muito claras. Ao contrário, aqui o Sol estaria posterior à árvore. Então, nesse caso aqui, seria o inverso. O que a gente poderia entender disso aqui? No caso aqui, o Sol consegue penetrar totalmente sobre a árvore, né? Então, nesse caso aqui, é uma situação bem esclarecida, entende? Então, é uma questão de saber interpretar, né, o que está acontecendo. Yara, boa noite, Yara, bem-vinda. Pessoal, tap aí na tela. Então, Yara, a live em específico aqui, eu estou explicando sobre as cartas do baralho cigano, tá? Falando de alguns significados. Não sei se você já joga ou se tem interesse em aprender, né? Em ambos os casos, muito bem-vindo. Ou se é só simpatizante e queira ajudar também com o tap na tela, compartilhando a live também, maravilha. Mas vamos lá, pessoal, olha só. A carta do Sol, né, como já mencionamos, né, ela fala dessa questão do brilho, da clareza, juntamente com a Lua. Então, aqui ela vai representar uma situação de um anoitecer. Por que um anoitecer? Aqui o Sol ele está anteriormente, né, e a Lua posteriormente. Aqui podemos entender como uma situação noturna. Sim, como um anoitecer. Ao contrário, aqui a Lua sai anterior e o Sol posteriormente. Então aqui a gente pode entender como um amanhecer. Sim, é isso mesmo. Então aqui a gente pode entender de uma situação que estava obscura na nossa vida que ela, de certa forma, foi esclarecida. Lava no faz tiragem? Sim, eu faço tiragem, mas aí no caso é consulta. Em live não. Em live eu explico, né? Lá. Peluzinho, boa noite, Peluzinho. Então, pessoal, o Sol ele sempre vai trazer esse aspecto mais de claridade das coisas, né? De esclarecimento, de brilhantismo, de vigor, de, olha lá, chegou ali a Danusa, né? Eu não entendi, Natália, o que é gratuito? No caso aqui, a aula, sim. Talvez você esteja entendendo que é tiragem de carta, mas não. Aqui eu estou explicando sobre o significado das cartas, tá? É um outro rolê. Então, voltando aqui, pessoal, ó.
Então, a carta do Sol, ela vai tratar especificamente disso, né? De trazer o norte à nossa vida. O Sol, ele é algo muito irradiante, né? Ou melhor, radiante. Dissipa as trevas. Então, a situação de plena claridade. Olá, Kátia Silva, bem-vinda. Obrigado aí por me seguir. Boa noite, Kátia. Então, Kátia, estamos falando especificamente aqui do significado, né, das cartas, tá bom? Quem tiver aí ajuda com o tap-tap telinha para que essa live suba e possa alcançar aí também mais pessoas. Aqui um exemplo, né? A carta da casa e do sol, aqui a gente poderia entender como uma mudança de residência, né? Também poderíamos entender que é um ambiente contagiante, né? Onde, de repente, a família, todo mundo ó, se dá muito bem, né? Poderia representar várias coisas, né? De repente, se é um ambiente religioso, né? Poderia representar aí muita harmonia, né? Em questão da carta do sol. Se há alguma dúvida aí a respeito, interajam aí na live. Quem, quem quiser interagir. Como funciona a sua live? É a primeira vez aqui eu estou vendo. Então, Kátia, primeiramente, muito bem-vinda, né? Então, a live aqui é uma live explicativa sobre o significado das cartas, né? Especificamente hoje do baralho cigano, tá? Para quem tem interesse em aprender aí, então é isso, né? O significado da live. Uma live específica nesse assunto, ó, Kátia. Aqui, pessoal, um grande indicativo de magia, né? A estrela e o chicote. Um dos indicativos, né? O chicote em si, ele geralmente ele trata de magia, né? Ele vai tratar de hostilidade, né? E a estrela, ela conta-nos da nossa situação espiritual, né? Então, essa combinação vai tratar especificamente disso, né? De magia nos caminhos. Falar Zaira Barbosa Síndrome. Acabou que o pessoal do curso não apareceu, mas tudo bem. Então, assim, a estrela, né, ela vai tratar justamente nossa espiritualidade, do nosso astral em si, né? Nosso astral, ele tá bom, ele está ruim, né? Vai falar de todo esse contexto, tá? Exemplo, aqui a estrela mais a âncora, né? Pode representar uma espiritualidade que está estabilizada, né? A espiritualidade onde a pessoa está estabilizada, ou seja, as coisas estão acontecendo de uma forma concreta, né? Em termos espirituais. Então, nesse caso aqui é bem benéfico. Deixa eu só arrumar essa ring light aqui, pessoal. Nesse caso aqui é bem benéfico em termos espirituais.
Só o tap-tap aí na tela, vamos lá. Deixa eu só organizar isso aqui, né? Pronto, perfeito. Então, boa noite, Rosana. Não, não, minha querida, é live explicativa sobre cartas. A proposta aqui não é tiragem. Gisa Pacheco, bem-vinda. Uma carta também, pessoal, a gente estava até falando dela aqui ontem, né? O pessoal que estava aqui ontem, é essa carta aqui, né? A carta da Cruz. Olha lá, tia, bem-vinda, minha querida. A Cruz, ela vai tratar especificamente, né, de um grau de sofrimento. Porém, não é assim um sofrimento que ele é duradouro, né? A carta não, a cruz, ela propicia, de certa forma, vitória em si, tá? Mas é uma vitória que, geralmente, ela ocorre de uma forma demorada, entende? É uma vitória que acontece, mas acontece de uma forma demorada. Então, a cruz, ela vai tratar especificamente disso. Mas, geralmente, ela fala da nossa espiritualidade, né? De um certo sofrimento, mas com um ar de vitória também ao mesmo tempo, né? Não é uma carta assim muito auspiciosa, né, em termos de resultados, mas ela sempre traz sim, resultados bons, tá? É um aprendizado, né, através da experiência. Seria então isso, né, a carta da cruz que ela traria dentro de uma tiragem, dependendo do contexto, né? Exemplo, os caminhos aqui juntamente com a cruz vai tratar especificamente dos caminhos trancados, né? Caminhos cruzados, caminhos que muitas vezes estão espinhosos, mas é um momento da pessoa colher muito com o aprendizado de vida, né? Não se diz que a maior escola é a escola da vida. Então, aqui caberia perfeitamente esse ditado, né? Uma questão também interessante aqui, a carta da cruz, né? Ela ela traz também aquele aspecto de nos comprometermos com uma ação na nossa vida, seja num relacionamento, seja na espiritualidade. Lembrando que se comprometer é diferente de se envolver. Se hoje no café da manhã você comeu ovos com presunto, a galinha que botou o ovo, ela estava envolvida com o seu café da manhã. Já o porco, ele se comprometeu, ele deu a vida pelo seu café da manhã. Então, existe uma grande diferença entre se comprometer e se envolver. Então, a carta da cruz, ela vai tratar especificamente de comprometimento, de se comprometer, de dar a cara para bater. Ou seja, independente do sofrimento, a pessoa está ali, firme e forte. Ou seja, é uma situação a qual ela não deixa se abalar diante das dificuldades. Pessoal, quem está aí na live, quem é simpatizante, ou quem está aqui na live, tap cantelinha aí para que mais pessoas possam vir aí essa live, tá bom? Hoje é a segunda live que a gente está fazendo aqui. Olha lá, então, Kátia, a live não é especificamente sobre isso, tá? A proposta aqui da live é explicar sobre cartas, ó lá. Meu companheiro ainda não sei, querida. Aí você teria que me chamar no privado para a gente estar fazendo agendamento aí. Ó, o Vitor chegou aí, né? Então, entende, meu querido? Então, nem tudo, a gente está falando aqui da carta da cruz, né? A diferença entre se envolver e se comprometer. Que são coisas distintas, né?
Então, a cruz, ela traz uma ideia de comprometimento com as coisas, não um envolvimento, né? Sim, sim. Kátia, mas pode procurar no privado que a gente olha para você, tá bom? Boa noite, nem tudo, Vitor. Então, a cruz, ela traz também uma ideia de sabedoria, né? É na velhice que a gente atinge um status de sabedoria, né? Existia um velho sábio numa velha vila da Grécia, sábio este que até esse dia ninguém conseguia enganar esse sábio. Um jovem olhando para o outro, um disse assim, eu sei como eu vou enganar esse sábio. O outro, mas como você vai enganar ele? O jovem vira e diz assim, olha, eu vou pegar um passarinho na mão, vou segurar esse passarinho. Se o sábio falar que o passarinho está vivo, eu vou apertar a mão e o passarinho vai cair morto. Se o sábio falar que o passarinho está morto, eu vou abrir a mão e o passarinho vai voar. Aí o jovem vira para o sábio e diz: Sábio, o passarinho está vivo ou está morto? O sábio lentamente olha para o jovem e diz: Meu jovem, a resposta está em suas mãos. Então a cruz ela traz essa ideia, entende? Essa questão de sabedoria, né? De escolher dentro, de saber fazer a escolha correta. E indo para um sentido mais esotérico aqui, a carta da cruz aqui, como vocês podem ver, aqui ela porta o naipe de paus, ó, 6 de paus, ó, 6 aqui de paus. O 6 de paus é a vitória, é o triunfo, é aquela história. Após o sacrifício, né, grandes conquistas ocorrerão. Aí entra aquela ideia também de não existir vitória sem sacrifício. Olha lá, no baralho tradicional, qual seria a cruz? Então, no caso do baralho tradicional, não sei se você está falando do tarô ou se você está mencionando o baralho comum. Se for do baralho comum, a cruz ela poderia encaixar aí no 6 de paus. Ela tem aqui o 6 de paus, tá? Aqui nela, entende? O 6 de paus, astrologicamente, é Júpiter em Leão, né? Então vai trazer essa questão positiva, sim, tá? Então a ideia da cruz é essa, né? Ela traz esse status de sabedoria, tá? Independente da circunstância que ocorre. Sempre, no fim das contas, ela vai trazer um resultado positivo. Independente do sofrimento, se seja no amor, no relacionamento, ocorrerá uma lição de aprendizado, tá? Então, nem tudo, alguma pergunta aí sobre a cruz aí? Exemplo, a cruz e a carta dos livros, ela pode, de fato, representar aqui. Uh, Peraí, você falou aí. E depois, caminhos. Não entendi, Jé, você fala a cruz com os caminhos? Então, o pessoal está entrando aí, estão achando que a live é de tirar cartas. Aqui a live, ela seria de explicativa sobre cartas, tá? Só está chegando agora. Aqui, a cruz e os livros é um ótimo exemplo de aprendizado. Poderia representar, de repente, você está prestando um concurso aí, etc. Aqui pode ser demorado para que ocorra, né? Mas trará uma grande lição de sabedoria lá. A carta dos caminhos. Olha, minha querida, a carta dos caminhos em si, olha só, ela é uma carta meio que neutra, né? No geral, ela vai se tratar especificamente das encruzilhadas da vida, né? De escolhas, né? Dos caminhos que percorremos. Eu acho que a tiragem, a Hecate, você fala a carta dos caminhos, olha, poderia entender sim como tal, né? Por ela estar relacionada às encruzilhadas em alguns contextos, podem representar, né? Uma combinação que representaria isso, Jess, seria no caso aqui, quer ver? Você citando Hecate, um bom exemplo, quer ver? Você mencionou aí, eu vou fazer aqui um exemplo para ficar mais claro. Ó, já aqui a carta dos caminhos, juntamente com a Lua, né? Ela não é a deusa tríplice, né? Também, não que ela seja, mas de certa forma traz esse lado
lunar também, né? Então aqui perfeitamente, né? A noite escura, que os caminhos da noite escura, os caminhos pantanosos, né? Pantanosos, caminhos nebulosos, né? O submundo, a lua, né? Ela poder, no caso seria a deusa do submundo. Então poderia enxergar como tal, sim, entendeu? Outro exemplo que a gente poderia enxergar sobre, no caso, Hecate, vamos olhar aqui. Deixa eu achar a carta aqui. Sim, poderia ser um lugar lumiar, sim. É um caminho, né? Exemplo, vamos supor que a Lua, o caminho da Lua e o caminho do Sol, né? O caminho solar seria um caminho mais masculino, poderíamos entender assim, mas um caminho mais claro, né? Onde tudo é mais racional. Já a Lua, né? Iria trazer esse aspecto mais místico, né? Mais misterioso também. Ah, tá aqui, ó. Aqui no caso, ó, Jack, aqui no caso a carta da cigana, né, representativa de alguma coisa, né, de uma mulher, e etc., ou da pessoa, da consulente, juntamente com a lua, né? Uma mulher com poderes ocultos, né, poderia ser uma deusa lunar também, né, uma deusa do submundo. Olha lá, boa noite. Você sabe me dizer como eu posso ver literalmente o Exu? Vamos lá, como é que é o nome? Mal. Tá. Eu vou te responder assim. Antes de tudo, o oráculo do Alan Cigano não seria propício para ver isso, né? Seria mais interessante o oráculo de Caulifan e o oráculo de Ossos, né? No caso da Quimbanda. Mas é possível, sim, não especificamente é, saber qual é o Exu através do baralho, mas, né, uma carta que vai falar do Exu em específico, que você pode marcar como uma carta do chicote, tá? Para falar desse Exu aí. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Usar um exemplo breve aqui para você entender. Ó. Você poderia marcar como um chicote. Para entender mais sobre o seu Exu, vou supor que você tira o chicote. E depois, posteriormente, sai a carta da árvore. Opa! Aqui poderia ser um Exu que é ligado ao povo da Macaia, né? Um Exu que entende das medicinas da floresta e afins. É um Exu que é da Macaia, entende? Você poderia interpretar como tal, funciona, né? Vamos supor que você tira aí o chicote e a cruz, né? Que poderia ser povo do cruzeiro, entende? A carta dos caminhos aqui poderia ser o Exu das encruzilhadas, e por aí vai, né? Aí vai da criatividade, né? De você saber entender as cartas para fazer as associações, entende? Mas é o Maurício, né? Eu acho que é Maurício, né? Acredito que eu consegui responder essa pergunta, mas dessa forma você consegue obter um resultado, se você quiser, tá? Exemplo, chicote e a carta do navio, né? O povo da praia, Exu da praia, né? Por aí vai, né? Tem várias formas de especificar isso aí. Vamos lá, pessoal. Tap aí na tela. Aqui, pessoal, olha só. Aqui, nesse caso aqui, a estrela e o urso, aqui poderia representar uma pessoa que tem uma espiritualidade muito forte. Ela é bem guarnecida, bem protegida pela espiritualidade. Nesse caso aqui é bem evidente, né? Isso aqui, a carta do urso e a estrela, né? Uma espiritualidade forte, a pessoa é bastante protegida pela espiritualidade. Deixa eu só ver aqui. Pessoal das redes vizinhas aqui, Natália, boa noite. Sim, sim, pode representar, Natália, pode representar, sim. Olha lá, quem cheguei, Andrei Gomes, boa noite. Andréia Gomes, não sei.
A questão também é uma carta que o pessoal geralmente me pergunta em termos significados sobre. Sim, é bacana, Tia. Dá para fazer bastante coisa com o baralho, tá? Dá para ter umas ideias bacanas. Igual tá mencionando aqui, até antes de você chegar, eu vou te mostrar aqui, ó, uma forma bacana de interpretar, né, de ter um melhor entendimento. Quer ver? Eu vou fazer algumas associações aqui para você entender. Tipo assim, o legal é tentar explicar de uma forma mais lúdica possível, né, e simples, né? Porque é aí que mora o entendimento. Tentar simplificar ao máximo na forma de explicar. Aqui, Jack, eu estava mencionando, né, de você interpretar a Lua e o Sol na jogada, né, em diferentes pontos de vista. Olha só, aqui o Sol ele saindo primeiro aqui, né, e a Lua posterior, aqui poderia representar um anoitecer. Então, é uma situação onde não se tem muita clareza na vida, seja no amor, seja em qualquer área. Ó, agora aqui o jogo inverte, olha só. Ó, aqui a Lua ela sai anterior e o Sol posterior. Aqui é uma situação esclarecida. Aqui é um amanhecer, né? A Lua se vai e o Sol se põe. Não que a Lua se vai, né? Ela deixa de iluminar a noite e dá lugar ao Sol. Aqui seria uma situação esclarecida. Poderia ser um eclipse também, né? Poderia que ser o pai e a mãe, o Sol representando o pai de alguém e a Lua representando a mãe. Né? Então teria várias interpretações. Olha só que legal. Aqui os pássaros cantam, né? A lua, juntamente com os pássaros, aqui poderia representar poesia, né? Palavras românticas. Poderia ter várias interpretações, né? Olha essa outra interpretação aqui, ó. A lua, as estrelas e o sol. Aqui temos três astros, né? Então aqui a pessoa está diante de uma esfera celestial, né? Aqui a pessoa não tem muita liberdade de escolha. Aqui, no caso, a espiritualidade está sob o controle na vida da pessoa, né? Ou melhor, sobre o controle na vida da pessoa lá adiante. Sim, sim, poderia entender sim, né? Poderia sim. Aqui também pode-se entender que a pessoa existe assim as sombras estreitas da pessoa, de repente aqui a estrela e a lua, a sombra está à espreita da pessoa, ou de repente é uma pessoa que tem um lado misterioso espiritual, né? Aprecia os mistérios. O Vitor, as cartas mostram se a pessoa precisa fazer alguma oferenda. Olha, é possível, tá? Dá para saber, sim, tá? Dá para saber. Vamos, um exemplo, né? Ou nem tudo disso aí, né? Não vai dar especificamente a oferenda, mas dá para saber. Vamos supor que um jogo aleatório, né? Vamos supor que, fulano precisa fazer oferenda, né? Vamos lá. Para tal deidade, entidade, enfim. Nesse caso aqui, saem as nuvens, né? As nuvens têm uma tônica negativa, mas você vai tirar mais cartas. Aqui a gente pode ver que a vida está bagunçada, né? Tudo está nebuloso, etc. E aqui é uma oferenda que pode corresponder à vida financeira, porque, no caso aqui, a vida financeira, a pessoa está tendo muito prejuízo, né? Que é a carta dos ratos, né? Então a gente poderia deduzir que sim, mas dá para saber sim, nem tudo. É possível. E é possível também fazer magia com as cartas, né? Como eu estava explicando ontem, né? Dá para você pegar algumas cartas benéficas e colocar ali na oferenda, né? Para você obter resultado. Exemplo, uma combinação perfeita aqui. Ó. Deixa eu só mostrar aqui um exemplo. Ó, você quer fazer magia, uma magia solar, né? Em termos de prosperidade. Aí você vai usar, né, aquilo que você entende, né, plantas solares, né. Você pode usar o gengibre, você pode usar elementos como rapadura, como trigo, né, são elementos solares. Então, você vai obter o resultado almejado, né.
com características solares, e você fazer no domingo. Entende? Então, uma coisa sempre vai ligar à outra. Isso, girassol, boa, né? Girassol, isso aí. Isso aí, o leitor de girassol é muito bom. Solar, né? Vamos lá. Ele está respondendo ali a mulher. Então, nem tudo, como eu havia mencionado, dá para fazer várias coisas, né, com o baralho, né, em termos de interpretação, aí vai de você saber usar a ferramenta, né. É uma ferramenta, né, você sabendo utilizar da forma correta, dá para fazer muita coisa. Pessoal, tap aí na tela, o pessoal que está chegando aí. Vamos lá. Então, Edu, você pode fazer magia com as cartas, cara, é isso mesmo, né? Você pode fazer uma oferenda, né? De repente, uma deidade, alguma entidade que você queira fazer, e pode colocar, né? As cartas mais auspiciosas, né? Vamos usar um exemplo, como eu havia explicado ontem, né? Vamos supor que você quer, eu quero caminhos financeiros abertos, né? Então, o que que você pode deduzir com isso, né? Quero caminhos financeiros abertos. Então, você pode fazer a separação de algumas cartas e colocar na oferenda, né? Você pode colocar as cartas assim, ó. A carta dos caminhos, né? Você não quer caminhos abertos? Ó, sorte nos caminhos, não é isso? A carta dos peixes aqui, dinheiro e sorte, né? E a carta do sol, né? Trazendo esclarecimento dos caminhos financeiros, trazendo prosperidade. Então você pode colocar assim as cartas, né? É possível fazer, eu já fiz e funciona muito bem. Aqui é uma situação também, né, tudo que para frente pretende fazer um outro módulo, tá? Esse aqui a gente pode extrair outro significado. Vamos supor que aqui, ó, o 3, ou quer dizer, o carta do trevo, ó, carta do trevo. Aqui ela tem os 6 de ouros aqui, ó, 6 de ouros, tá vendo? Ó, 6 de ouros. A gente pode entender aqui como lua em touro, tá? 6 de ouros é a carta da prosperidade e abundância. Então, quando a lua estiver em touro, você pode utilizar essa carta para obter sorte. Entendeu? E outra coisa, você pode extrair mais dois anjos aqui desse naipe, tá? Aqui de ouros, e fazer magia de salmos, entendeu? Só que aí já é um rolê mais avançado, né? Essa questão aí. Mas eu pretendo fazer um módulo 2 explicando sobre isso. Dá para fazer, entendeu? Inclusive, Nento, da Lua vai estar em touro a partir das. Na astrologia tradicional ela já está, né? Então hoje seria propício para fazer. Atual com essa carta aqui, entendeu? Para obter sorte. Olá, boa noite, ó. Giane, eu acho, né? Entendeu a lógica, nem tudo? Então, nem tudo. É ritual de prosperidade, né? Dá para fazer vários tipos de ritual. Exemplo, um feitiço de glamour, né? Ah, quero ficar mais, né? Tipo,
mais atraente, etc. Essa carta aqui seria propícia para fazer, entendeu? A serpente. Ela porta aqui a rainha de paus, né? A rainha de paus vai estar ligado ao segundo decanato de leão, né? Astrologicamente. Então, nesse período do ano, é bom para fazer, né? Quando o sol estiver em leão. Então, nem tudo esses seriam os mais simples, cara, mas dá para você fazer da forma que eu havia mencionado também, funciona. Né? De você fazer um ritual, colocar os elementos solares ali, e etc., né? Para você extrair ali o significado mais preciso, entende? Dá para você fazer. Olha lá, a Glaunel. É, o signo leão, beleza. É, assim vai depender, né? Porque o zodíaco tropical, ele não está bem preciso, né? Ele, se eu não me engano, é 26 graus de diferença, né? Do zodíaco sideral. Então, provavelmente você é de câncer ou ainda de leão, né? Se for olhar pelo cálculo sideral, né? Alguma dúvida aí, pessoal das redes vizinhas? Vamos lá. A Ana perguntando aqui do significado de qual carta? Eu não entendi. Ah, da carta da âncora. Olha só, a carta da âncora ela vai representar várias coisas, né? Ela pode representar estabilidade como instabilidade, tá? A âncora, se você tem uma ideia, é algo fixo, né? Pode representar a zona de conforto. Pode ter várias interpretações, tá? Ela que porta, né, na maioria dos baralhos, né? Um 10 de espadas, né? 10 de espadas é uma carta de ruína, mas também fim de ciclo. É uma carta de lucidez, onde a pessoa... Peraí, o que eu faço para as coisas que meu coração almeja dar certo? Não entendi sua pergunta. O que eu faço para as coisas do meu coração dar certo? Eu não entendi. Depende, né? Pode ser mais específica? Alan Lux, bem-vindo. Mas que coisas são essas, minha querida? Essa sua pergunta ficou muito vaga, né? Sim. Teria que ser algo mais direto, né? Para eu poder entender. Fica muito assim, as coisas do meu coração. Os objetivos que são esses, né? Se não estiver no seu caminho e você não tiver competência para tal, fica complicado de ser realizado, né? Pessoal, pessoal que estiver chegando aí, tempo na tela, porque eu não sei o nome da mulher que escreveu aqui, deixa eu ver. Giane, né? Acho que é Giane, sei lá. Nem todo mundo vai ter habilidade para tal coisa, né? Então, cada um tem a sua habilidade, entendeu? Não adianta você, sei lá, se você é boa em música, né? Tem uma inteligência artística mais desenvolvida, não adianta você tentar ser um Einstein na física, né? Que não vai rolar, entendeu? Olha lá, eu estou precisando de uma casa para alugar, mas a mulher está demorando para sair. Olha, aí já é outra história, né? Tem que ver o que está rolando por trás, né? Sim, agora foi específica, né? Aí já vai envolver uma série de coisas, né? Tem que entender o porquê que essa mulher está nessa casa, né? O que está fazendo ela demorar, né? Se ela está fazendo de pirraça ou se ela de repente está sem condição de arrumar outra casa, tem que entender a razão por detrás, né? Olha lá, Sombra, muito bem-vindo, meu querido. Então, meu querido, você tem que entender a razão que está por detrás, tá? Então, minha querida, não sei se volta. Aqui a proposta da live vai falar sobre as cartas no sentido específico, não é, como que fala?
responder perguntas de amor, vai voltar para mim? Não. Aqui a proposta da live não é essa, tá bom? Ah, tá. A interpretação sobre a mesa real. Então, aqui para falar sobre a mesa real, teria que fazer um painel, né, no como é que fala? No TikTok, que é um estúdio, eu acho, né? Para poder estar explicando, né? Mas, assim, tem coisa melhor, tá? De que a mesa real. O método mandala astrológica, nó, dá de 1.000 a 0 na mesa real. Muito bom a forma de você interpretar o método mandala astrológico. O método mandala astrológico, você vai extrair de cada caso, são 2 casos, você vai extrair vários significados, entende? Você até sabe se a pessoa está tipo assim, tentando emagrecer, né? Se a pessoa está com um problema nos olhos, se a pessoa, como que ela está se alimentando, tudo isso é para você entender, entendeu? Através desse método. O método mandala astrológico, ele falta algumas chaves, tá? Sim, sim, nem tudo. Obrigado aí pela participação. Se for fazer live mais tarde, dá um toque. Sim, sim. Olá, Nicolas. Boa noite, Nicolas. Muito bem-vindo. Sinta-se bem. Então, Nicolas, a gente está falando especificamente aqui do significado das cartas, né? De um modo geral. Então, o Lux, né? Eu esqueci o nome do Alan Lux, né? A gente estava falando aqui de algumas interpretações da carta do Sol, né? Já vi cara que montava o jogo atirando as cartas para o ar, no chão, para o barracão e fazia suas leituras. É assim, o método você pode criar, né? Você pode criar o seu próprio método. Amor, qual a diferença, Sombra, né? Qual a diferença das cartas de Exu para as cartas do baralho cigano? Então, Sombra, olha só, interessante essa pergunta. Tem uma grande diferença, né? A carta de baralho de Exu, ela vai falar de cada entidade em si, né? Diferente do baralho cigano, que vai ter diversos significados, e pode falar de uma entidade se você souber dar significado daquela carta. Porém, as cartas de Exu ali, se você entender bem sobre aquela entidade, vamos supor que, sei lá, um tranca-ruas, né? Sei lá, tem a carta do tranca-ruas. Tranca-rua sai aqui no seu caminho negativo, então você pode entender, os seus caminhos eles estão trancados, etc. O, o problema do baralho de Exu é que ele tem poucas cartas, né? Se tivesse mais cartas, sei lá, tipo umas 300 cartas, né? Para jogar seria melhor, né? Ele porta poucas cartas, né? Então fica mais um pouco limitado nesse ponto. Mas é legal, sim, é bom. Tipo assim, se você souber interpretar bem sobre cada Exu, você extrai um significado bacana, mas tem uma diferença pelo baralho cigano ser um baralho que ele é fruto do jogo da esperança, né? Que era um jogo alemão, que depois, posteriormente, o baralho cigano vai ser idealizado como baralho cigano. Aí o baralho de Exu aí, né, ele é bem depois e é algo mais brasileirado, né, mais inspirado nas entidades, né? Diferente do baralho cigano, que foi uma cópia de um jogo alemão, entende? Eu acho muito interessante o Caminho Cigano. Sim, embora, né, as cartas, o baralho seja cigano o nome, né, mas porém não é cigano, tá? Não é cigano. Ele surge ali no final do século XVIII, tá? Era surge do jogo da esperança, né? Não era um baralho. Mas os ciganos talvez foram os difusores, né, desse baralho, entende? Eles teve uma grande importância. Mas deu para responder isso, a sua pergunta? Deu para entender? Mas também, Sombra, você pode usar em uma jogada só, você pode usar o baralho cigano e de repente o baralho de Exu, né? Vamos supor que você tirou lá o baralho de Exu e saiu determinada entidade, né? Se o baralho de Exu seja esse, que você possui, porque tem vários, né? E aí, de repente, você pode tirar com o baralho cigano, essa situação aqui confirma tal. E te responde um sim, você pode usar 2 baralhos para jogar, entende?
Dá para você fazer isso. Inclusive, dá para você fazer isso e ter uma resposta mais assertiva, né? Através dessa ótica aí, dessa forma de interpretar. Olha lá, o Sombra. Eu acho muito complicado os baralhos para mim. Ah, é uma questão de treino, Sombra, assim, de saber contar histórias, assim, você vê. Na verdade, assim, é bom ter um estudo para explicar, mas para aprender não é difícil, entende? Você saber o que está rolando ali, quer ver? Vamos usar um exemplo aqui, ó. É uma questão intuitiva também, né? Acaba sendo intuitiva, mas depois que você pega ali o que está rolando, né? Fica muito mais fácil, né? Aqui, vamos tentar ser didático aqui, Sombra, olha só. A carta dos caminhos, né? A carta dos caminhos é falar como estão seus caminhos. Aqui é a carta dos peixes, os caminhos financeiros, né? Prosperidade. A carta do trevo, sorte. Né? Mas vamos supor que sai aqui a carta dos peixes, a carta dos caminhos e, vamos lá, um exemplo aqui, ó. De repente as nuvens, né? Então aqui se poderia entender que os caminhos financeiros estão complicados, né? De repente dívidas, né? Bloqueios, não é difícil não. É uma questão de aptidão e, e aprender mesmo, é bem tranquilo. Deixa eu ver aqui, peraí. Sim, já ouvi falar do cigano Ramiro, sim, conheço. O Ramiro, Vladimir, né? Pablo. Ó, interessante a pergunta, o Sombra. Muito boa essa pergunta. Se sai a carta dos caminhos, o chicote e a raposa. Eu vou perguntar de você, o que que você interpretaria, né? Pela lógica. Aí eu vou dar meu ponto de vista. Sim, live de tarô, meu querido. Mas a explicação, no caso, ela seria sobre cartas, é não tiragem de carta, de falar, tira, a minha vida está assim assado, não. Mas seja muito bem-vindo. Vamos lá, Sombra, tentar responder aqui a sua pergunta. Vamos ver se eu aqui, ó. Se cai a carta dos caminhos, chicote e raposa. A carta dos caminhos, como eu mencionei, vai falar dos caminhos, né? O chicote vai representar conflitos. E a raposa, né, vai te dar um sinal de alerta, né, uma red flag ali. Então você poderia entender o seguinte: você poderia entender que existe magia nos caminhos para você ficar esperto, ou de repente que tem alguém tramando contra você, né? O chicote também vai falar de hostilidade, né? Alguém tramando alguma cilada contra você, e etc. Entende? Poderia entender como tal. Mas aí vai depender também, Sombra, se você estiver fazendo um jogo geral ou se você está falando para uma situação específica. Vamos supor que você esteja falando para a espiritualidade. Aí você pode entender assim, os caminhos, né? Como a vida da pessoa está sendo guiada, a magia. E a raposa você pode entender como uma pessoa que está querendo te enganar, te ludibriar, né? Ou como uma pessoa que é esperta, que é ladina. Nem sempre a raposa também vai trazer um significado negativo, tá? Ela pode trazer também um significado que a pessoa pode ter o domínio daquela situação. Ela pode não cair em armadilha, entende? Pode entender assim, tá? Mas vai depender do tipo de pergunta que está sendo formulada, né? Ou se é um jogo geral, para poder dar uma interpretação mais coerente. Sim, sim. Na verdade, tem dois lados, isso aí. É o que eu sempre falo, Sombra sempre é uma carta sozinha, ela não vai falar muita coisa, né? É interessante ter os dois lados, né? Uma carta, exemplo, igual uma carta como essa aqui, né? A carta da chave, que ela pode trazer uma confirmação, e etc. Né? Uma confirmação de, isso vai dar certo e não vai. Ela pode responder um sim. Mas, se ela tiver juntamente com a carta dos ratos aqui, esse sim pode ser mais voltado a um talvez, né? Entende? Pode até dar resultado, mas vai ser complicado, entende? Então, é como uma corda de violão, né? Uma corda sozinha não vai tocar uma nota, né? Assim, não vai. Poderia ser chegar a uma nota, né? Uma escala musical, poderíamos entender assim, né?
Sim, é isso aí, Sombra, é isso aí. E aí vai depender, assim, da jogada, né? O que está acontecendo ali, entende? Inclusive, pessoal, estou fazendo live aqui, amanhã eu vou fazer outra, para mim começar a ganhar, para mim conseguir subir o pessoal aqui na janela, né? Eu acho que tem que fazer 3 lives. Ontem eu fiz uma e hoje estou fazendo outra. Olha lá, deixa eu ver aqui a pergunta do Sombra, mas por um exemplo, se cair as nuvens, se a montanha e o navio, ixi, aí é complicado, hein? Porque as nuvens vai falar de um clima, né, nebuloso, né? A montanha vai falar de obstáculos e o navio, né, vai falar de demora também, né? É uma situação demorada para a pessoa vencer aquela situação, entende? No amor poderia ser, o relacionamento tá bem complicado, de repente a pessoa terminou, não quer voltar, e se voltar vai demorar. Ou de repente em qualquer área, né? Aí já seria bem difícil, né? Bem difícil. Ou aquela viagem que não acontece, né? Que demora para acontecer, entende? Aí você tem que entender também a sequência que essas cartas saem, né? Para você conseguir montar o quebra-cabeça, para você entender melhor, entende? Bruxo Diego, bem-vindo. Então, Sombra é isso, cara. Vai depender de como as cartas saem, né? Eu vou tentar usar aqui um exemplo aqui. Eu vou tentar usar, não. Eu vou usar um exemplo para você pra ficar mais claro assim essa sua pergunta, né? Vamos lá. É as nuvens que você mencionou, o navio, né? E a montanha. Então vamos lá, Sombra. Como eu mencionei lá, salve a banda, bruxo. Bem-vindo. Então, Sombra, como você mencionou aqui, olha só. Vamos supor que as nuvens saiam, né? E de repente aqui a montanha, né? Então a situação, né, é nebulosa, né? E o navio. Então aquilo ali vai demorar muito para se concretizar. Mas vamos supor que o navio sai aqui primeiramente, né? O navio sai primeiro, então você pode entender que uma situação que já está demorando já, né? Uma situação que não está claro e vai continuar demorando, né? A montanha ela sempre vai trazer essa ideia de obstáculo também, né? Principalmente se for relacionado a uma viagem, essa viagem pode não acontecer, né? No amor, pode ser, de repente, aquela pessoa que se foi, né, e não vai voltar, entendeu? Poderia ter várias interpretações. Mas é como eu te falei, né? Vai depender de como que as cartas saem, né? E o método que está sendo utilizado também, né? Aí vai envolver uma série de coisas. Mas não é complexo, não. É só saber entender o que está rolando ali. E, pessoal, agora há pouco eu já vou encerrar essa live, né? Daqui a uns 10 minutinhos, vou estar encerrando. Então, quem quiser fazer perguntas aí sobre as cartas, fique à vontade. Eu estou aqui também nas redes vizinhas aqui, estou respondendo o pessoal, mas eu estou de olho aqui também. Boa noite, Serena, muito bem-vinda. A pergunta da Ana aqui, está me perguntando, deixa eu mostrar aqui para você. Ó. Sim, sobre a carta estrela. Sim, vou só responder a Ana aqui, já vou falar da carta estrela para você. A Ana está perguntando a respeito da cegonha, né? Se ela sempre é mudança. Vai depender, viu, Ana? Né? A cegonha, sim, ela traz esse lado de mudança também, tá? Mas, um exemplo, a cegonha e os ratos. Pode ser uma mudança que pode levar a um certo prejuízo, né? Exemplo, a cegonha e a carta da casa. Vai falar de mudança de residência, mudança de trabalho, né? Vou responder aqui a Serena, da carta da estrela, né?
Antes de eu encerrar aqui, pessoal, vou responder aqui já. Agora a pouco vamos encerrar. Deixa eu só achar aqui a carta da estrela. Vamos lá. Achei. Então, Serena, a estrela em si, né? Como eu havia mencionado anteriormente, ela vai falar da espiritualidade, né, do astral da pessoa, né? Como que está a aura da pessoa, como que está a espiritualidade, né? Pela estrela você vai ver aonde essa espiritualidade está, né? Vamos supor que se você faz uma tiragem para o amor e sai a estrela, opa, a espiritualidade está querendo dizer alguma coisa aqui desse amor. Ah, se sai no trabalho, opa, estou tendo proteção ou está acontecendo alguma coisa negativa, entende? Vamos supor aqui, a estrela e o coração, né? Então, podemos deduzir aqui que a pessoa ama aquilo que ela faz espiritualmente, né? Ou ama aquele trabalho, que poderia ser astrologia também, tá? A carta das estrelas, tá? Das estrelas, no caso. Aqui a carta da árvore e a carta da estrela. Poderia ser um grande conhecimento que a pessoa tem relacionado aos astros, relacionado à espiritualidade. Uma coisa também que você mencionou, que eu mencionei aqui, que ó, o chicote e a estrela, né? Nesse caso aqui poderia representar magia, né? Espiritualidade. Exemplo, a estrela e os livros, né? Poderia ser um conhecimento secreto, né? Um conhecimento sobre cartas, né? Então, o Serena, sempre a estrela você pode enxergar ela como o astral da pessoa. Você pode deduzir, olha, a espiritualidade está falando aqui. E você vai deduzir o que, é que a espiritualidade está falando, né? Em qual área, né? Qual esfera? Você está tirando para o amor, ou o método geral? Qual lugar que está caindo essa carta, né? Então, você pode entender como espiritualidade. Né? Na saúde, ela vai falar de problemas de pele, tá? Como alergia, sinusite, rinite. Ela vai trazer esses aspectos, tá? Em questão de saúde. Vamos supor que sai a estrela e os ratos, né? Então, você pode entender naturalmente que a espiritualidade da pessoa está sendo vampirizada, né? Ou melhor dizendo, você está sendo espiritualizada, você está sendo espiritualizado, você está sendo vampirizado espiritualmente, entende? O rato e a estrela, você pode entender como isso, entende? A estrela não é espiritualidade, o rato ele não traz um desgaste, ponto, né? Alguma coisa está te roubando energia, entende? Obrigado pela rosa aí, Ana Lux, valeu. Então, Serena, você pode entender dessa forma, entende? Você entendendo aí exemplo, a estrela e o urso, né? A pessoa tem uma forte espiritualidade, né? Você pode entender que ela tem uma grande proteção. A live aqui está encerrando, pessoal.